Terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Alegria estar começando esse nosso Gestão em Ação, evento que a gente realizou durante um bom tempo entre 2018 e 2019, e por conta, a gente realizou o último evento Gestão em Ação presencial no dia 11 de março de 2020. E, a partir daí, a gente teve que fazer as nossas mudanças em relação à digitalização, à pandemia, à restrição social e essas mudanças todas. O Gestão em Ação tem como objetivo ser uma possibilidade de troca de experiência, onde a gente, a cada edição, tem um convidado que realmente já é reconhecido pela sua trajetória, pelo seu caminho, e vem aqui compartilhar conosco esse conhecimento. A gente teve várias edições, e eu não tenho a menor dúvida que essa segunda edição que a gente está fazendo em 2021, não tenho a menor dúvida que vai ser uma das mais importantes, uma das mais históricas que a gente vai ter, por conta das características dela. O André Gifone é um profissional de altíssima qualidade, que está à frente de uma das áreas mais importantes hoje da Drogaria Araújo, que é essa estratégia digital e a questão do cliente, de maneira geral, do consumidor. Nós queremos saber muito do que se transformou nesses últimos tempos de pandemia, de restrição social, de mudança de consumo, e eu acho que a gente vai ter uma oportunidade única neste evento de hoje, que é o Gestão em Ação. Então, é isso que eu acredito que nós vamos ter nesses próximos minutos. Eu queria agradecer de maneira bem especial as empresas que não só participaram, mas que acreditaram também na iniciativa do Espaço Conexão e do Gestão em Ação. Então, um agradecimento especial à Anglo América, à Anglo Gold, à Chante, à ArcelorMittal, ao BH Airport, à CDL BH, ao Forno de Minas, à Jan Engenharia, a Líder Aviação, a Localiza Hertz, a Marte Minas, a Maison Holdings, a MCA Gribel, a Oi Telefonia, PIF-PAF, Porte Informática, Porto Seguro, Recreio Veículos, Grupo Líder, Cicobi Credicom, Sistema Globo de Rádio, CBN, SMB Advocacia Empresarial, Tempo Shopping Centers, Toche de Paula Advogados Associados, Uzi Minas e Vivo. Um agradecimento muito especial a cada uma dessas empresas. Então, nós vamos ter aqui, hoje, essa possibilidade de falarmos com uma pessoa que responde por entender essa estratégia digital, desenvolver caminhos para o relacionamento digital, posicionamento digital, como é que isso está se dando nesses últimos tempos. Caro André, muito obrigado pela presença aqui conosco, obrigado a Érica também, que é da Vivo, participando aqui do nosso Gestão em Ação, obrigado ao PCO. Meu caro André, antes de qualquer coisa, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória na Drogaria Araújo, contasse um pouco sobre as suas atividades desenvolvidas nesse percurso e até chegar nesse momento de hoje na diretoria de estratégia digital e cliente. A gente sabe que, obviamente, esses últimos meses foram meses de mudanças muito impactantes no atendimento ao consumidor, no atendimento ao cliente de maneira geral. A tecnologia certamente foi uma das principais armas, um dos principais equipamentos para se solucionar, minimizar uma série de deficiências que a gente tinha, e eu queria que você contasse um pouco dessa história. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu acredito que, de fato, essa manhã vai ser muito rica pela trajetória que você tem, pela atividade que você tem hoje, pelas competências que você carrega como profissional e como gestor. Obrigado e bem-vindo. Grande Gustavo, muito obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. Um abraço especial, meu amigo Paulo César, e um bom dia para a Érica. Muito obrigado de estar aqui com a gente, dividindo esse espaço.
Bom, eu fiz um programa de trainee na Walt Disney World na virada do século passado, e quando eu voltei, eu, eu vi uma oportunidade de estágio na Drogaria Araújo. E comecei aqui como estagiário. E foi muito interessante, porque toda a vivência na Disney, toda a base era o foco no encantar o cliente, em atender bem o cliente. E quando eu cheguei nessa casa aqui, há 20 anos atrás, eu encontrei ali a mesma cultura, a mesma vocação, a mesma provocação em estar inovando sempre. E passei pela área de logística, passei pela área de vendas, passei pela área comercial, e aí veio, nesses últimos anos, eu acho que eu passei por todos os cargos da empresa, de estagiário até chegar a diretor, inclusive eu fui superintendente por um dia, mas aí 20 anos de jornada junto com o seu Modesto, junto com toda a equipe da Araújo, e nos últimos 2 anos eu assumi esse desafio da diretoria de digital, e diretoria essa que, inclusive, é compartilhada. Nós somos 2 diretores na área digital, a área eu cuidando da parte de negócio e a Raquel cuidando da parte de tecnologia. Então, isso mostra muito as mudanças que a gente tem que fazer para esse novo mundo. Não basta apenas uma competência só para poder vencer esses desafios. Você tem que ter todas elas, uma delas de tecnologia, outra de negócio. Então, toda a estrutura da área, todos os times são compartilhados. Basicamente, é essa história rápida e de muita alegria nessa jornada, né? Porque o mais importante é a gente fazer aquilo que gosta, com quem a gente gosta e acreditando, porque é preciso muito trabalho e muita paixão para fazer um trabalho diferente. André, foram 20 anos que você disse, desde o momento inicial até agora, correto? Correto. Ok. Nesses 20 anos, você passou aí por diversas áreas da empresa, e a empresa também se transformou muito nesses últimos tempos, por várias razões: crescimento intenso, necessidade de ampliar a sua visão, nesse momento agora enxergando muito mais do que a cidade, o Estado. Como é que você enxerga hoje a Araújo e quais são as principais transformações que ocorreram especificamente nesses últimos 12 meses? Isso juntando o movimento de expansão no Estado, a tecnologia se transformando aceleradamente e, obviamente, a necessidade de vocês se reinventarem também nesse momento de pandemia. Então, como é que foi esses últimos 12 meses aí nesse processo? Gustavo, eu preparei poucos slides aqui para contar essa história para vocês, e é impressionante o que não muda, né? Mudou muito os meios, mudou muito a forma, mudou muito como fazer, mas os valores, a cultura, a estratégia, ela mantém praticamente igual. Então, um exemplo, Araújo, lá em 1927, falava em entregar em domicílio, em automóveis para o cliente. O que ela estava falando? Ela estava falando, olha, onde você estiver, eu chego. Hoje, o meio mais moderno, em 1927, é o automóvel. Se amanhã for drone, for disco voador, o que for, o importante é a estratégia de chegar na hora onde o cliente precisa e como ele precisa, se mantém inalterada. O que mudou ao longo desse tempo são as tecnologias que permitem isso. Então, essa reflexão é um dos assuntos aqui que nós vamos tratar, que a gente tem que focar na base e como é que a gente estrutura a empresa para responder a esses momentos e não ficar correndo atrás do que está mudando no mundo. Né? Qual que é a minha estratégia, como é que eu executo ela e o que eu tenho agora de ferramental diferente. Sempre com a visão do cliente. Então, acho que esses são os ingredientes aí.
e faz parte desse papo que eu preparei aqui para servir como base para a gente começar. Vamos ver ele? Vamos. Eu acho que é mais do que pertinente a gente enxergá-lo e, a partir daí, a gente vai conversando sobre também. É isso aí. Eu vou fazer a pergunta mais feita nos últimos tempos, que é: você está vendo a minha tela? Como é que é? Vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Aí. Está vendo a apresentação? Sim, pode mandar brasa. Vamos lá. Preparei para a gente falar um pouco sobre transformação digital e sobre cliente, porque as duas coisas estão ligadas. A gente não pode deixar de entender que o gatilho da transformação foi startado e ele não tem volta. A gente passou pela última década aí por mudanças importantíssimas na humanidade, vamos assim dizer, mas nunca aconteceu o momento de disparar essas mudanças todas de uma vez, desde os hábitos de consumo, ao uso da internet, aos novos hardwares, softwares que a gente tem, os novos modelos de negócio. Então, sem sombra de dúvida, se tinha gente ainda cética, se tinha gente ainda achando que isso podia acontecer em outra década, a revolução começou. E ela vai se acelerar e ela não volta mais. Não adianta a gente achar que vacinou todo mundo, resolveu, e nós vamos comprar menos pelo digital. Não, nós não vamos comprar, cada vez nós vamos comprar mais. Então, aqui tem dois dados importantes. Em 2019, o e-commerce no mundo representava 13%. Ele subiu em 2020 para quase 18% de participação, as vendas digitais no varejo. E nós vamos chegar aí no próximo ano acima de 20%. Nós estamos falando de uma escala global. Quando a gente olha na China, esse ano já está beirando 52%. Ou seja, nós Isso já é temos todo o fluxo comercial do planeta, correto? todo do planeta. O planeta Terra, 20% das vendas já são digitais do varejo. Na China é 50%. O Brasil está em torno de 10%. E isso há 2 anos atrás era metade disso, ou quase a metade. Então, a aceleração foi muito forte e a aceleração continua. Então, essa é a primeira reflexão. Assim, começou, gente. É hora de mudar, a revolução está aí. Para alguns mercados, essa revolução já aconteceu. Por exemplo, quando a gente olha pelos continentes, na América Latina, 47% das viagens já são vendidas de forma digital. Ou seja, quem está nesse business, o business já não está só mais nas lojas físicas, ele está metade nas lojas físicas, metade no ambiente digital. Essa semana eu estava lendo uma entrevista sobre uma grande rede de viagem fechando 300 lojas no Brasil. Muitos põem a culpa na questão do turismo ter parado por causa da pandemia. Mas a grande verdade é que esse setor já se transformou tem 3, 4 anos. Quem aqui não consulta o preço de uma passagem aérea num site que junta várias companhias aéreas? Quem nunca viajou de Booking ou até de Airbnb? E hoje, faz sentido esse formato de loja, de ônibus no exterior, ou esse formato existente para você, por exemplo, ir no turismo de vacina, que é o que está pegando nesse mercado? Então, a reflexão é o seguinte: no meu mercado já chegou, se não chegou, vai chegar. E já tem mercados que são realidade. Na América Latina, para viagem, para roupa e para livro e música, praticamente metade desse mercado está em ambiente digital. No nosso mercado farmacêutico, de drogaria, que é um dos últimos aí da curva de maturidade, para você ter uma ideia, Gustavo, as vendas digitais do mercado farma no ano passado, no início do ano, era 2,5% do faturamento. No final do ano, já pulou para 5%.
Na Araújo, até o fim do ano, vai ser 10% das vendas serão digitais. Na hora que a gente faz essa projeção para os próximos anos, nós vamos estar 20%, 30% das vendas sendo impactado por esse movimento digital. Né? E quando em eu quanto falo tempo isso, você acredita os 30%? Em 3 anos. Eu acho que é algo em torno disso. E isso depende muito da ambição da companhia, né? E aí, não respondendo pela Araújo de uma forma geral, a Araújo entende a inovação como diferencial competitivo, como estratégia de negócio. A gente está acelerado, mas para você acelerar não basta querer, você tem que se estruturar, e isso é muito da nossa conversa, mas a gente vem se estruturando para poder permitir acelerar mais rápido e não sair fazendo de forma desorganizada. Mas, sem sombra de dúvida, esse mercado, pelos próximos 5 anos, vai chegar a 30%, 40% das vendas digitais, como já acontece em segmentos próximos. Por exemplo, a Pets, hoje, 25% da venda dela é digital. Uma empresa que começou basicamente como física, o Magazine Luiza, 50% das vendas são digitais. Então, o digital não é só a questão do canal, mas é a questão de novas categorias que ele permite. Então, isso traz crescimento e mudança de modelo, e isso permite esse crescimento rápido da participação, não só por migrar o canal, mas por trazer novas soluções para o consumidor. Eu já sabia que ia dar para ficar bem alterado aqui, bem excitado aqui com essas informações, mas eu vou te perguntar o seguinte: por exemplo, na hora que você fala que há um crescimento previsto de mais 20%, 30% sobre o que já está nos próximos 3 anos. Nesses próximos slides aí, nós vamos falar o que acontece, por exemplo, com as unidades físicas? Vamos falar, e com certeza, okay. Gustavo, o que acontece, basicamente, é que a loja não tem mais limite. Lá no início da Amazon, uma livraria média tinha em torno de 200, 300 metros quadrados de livro. Quando o Bezos começou com o livro, ele tinha equivalente a 4 campos de futebol de livro. Então, que livraria que vai caber 4 campos de futebol? Mas a lojinha física lá pode ter os 4 campos de futebol por trás, concorda? E ela não está limitada mais às paredes dela. Tanto para o cliente chegar, quanto para o que o cliente vai comprar. Então, é muito importante essa mudança de mindset, porque não é um concorrente para a loja, é como a loja vira um centro de solução. Como você expande a loja? Porque a loja hoje tem uma gôndola de produto de shampoo veterinário. Por que você não pode ter 5 gôndolas digitalmente para o cliente retirar dali em 24 horas ou receber em casa, entre outras coisas? Então, muito importante a gente mudar assim. Só faz sentido. Lá no início do e-commerce, várias empresas adotaram a estratégia de separar as operações físicas e digital. E hoje a gente vê no mundo, desde a Amazon até o grupo do Alibaba na China, as puras digitais estão entrando para o físico. A Amazon comprou o Whole Foods, abriu livraria, diversos formatos. O Alibaba tem um modelo que ele tem uma parceria com pequenos comércios, mais de 60 mil lojas na China. Por quê? O modelo é híbrido, ele precisa de conveniência. Você vai ter uma hora que você vai ter que buscar alguma coisa numa loja ou deixar alguma coisa numa loja. Então, o modelo é para fortalecer e não para tirar valor. Então, essa visão é um avanço dessa jornada digital que as empresas estão passando, que nós todos estamos passando, que é gerar valor e crescer o business, e crescer as possibilidades da loja. Queria rapidamente contar uma historinha aqui sobre como usar o digital. Logo lá no início da invenção da energia elétrica, um pouco antes na virada ali da Revolução Industrial, 1800 e tanto para 1900, as fábricas usavam máquinas a vapor. E ela tinha um moinho no meio, ou uma máquina a vapor no meio, e em volta ficavam a linha de produção. O que aconteceu? Chegou a energia elétrica
e não precisava mais daquele moinho. E durante os primeiros anos da energia elétrica, nada se ganhou em produtividade, nada, não alterou nada. Por quê? Não se mudou os processos. Eles simplesmente trocaram a fonte de energia, mas aquela linha que orbitava em volta, a forma como o produto era feito, nada alterou. Essa provocação é porque hoje a inteligência artificial, a possibilidade dos aplicativos, a internet, tudo isso, se você não mudar o processo, não mudar a forma, não mudar o modelo, você vai simplesmente mudar a fonte de energia, companheiro. Então, é muito importante a gente sempre se provocar, porque isso não é uma jornada que, da noite para o dia, você passa a tirar valor dela 100%. Vocês no Grupo Viver estão aí já há quantos anos nessa jornada de transformação digital? Então, isso é um caminho. Você não pula etapas, inclusive o mercado cobra caro de quem pula essas etapas, mas a gente tem que saber usar a eletricidade. Agora tem luz elétrica, e nós estamos usando, e mais ainda, nós estamos adaptando as empresas para usar, porque não basta só trocar o fio de luz, nós temos que mudar a empresa e a forma de planejar essas empresas nesse ambiente digital. Então, eu gosto muito desse framework aqui. Esse framework é usado pela Amazon, pela AWS, que é um braço dela, e eles partem da estratégia. Então, a transformação digital do negócio, e nós não estamos falando de tornar um canal digital apenas, isso é interação com o cliente, mas o que nós estamos falando é como a gente usa a eletricidade, as novas tecnologias para revolucionar o nosso modelo de negócio. Então, ele nasce da estratégia. Essa estratégia reflete em uma nova estrutura e design corporativo. Eu vou falar sobre isso. Sim, não adianta mais ter área meio. Eu tenho marketing financeiro. Não é isso. Muda o mindset, muda o design da organização. Ela implica diretamente nas formas de trabalho e no mindset das lideranças, porque não é mais comando e controle, porque com comando e controle você não consegue dar todas as respostas que o cliente está, você não consegue mais centralizar para ser rápido, e você vai precisar de alguns elementos que habilitam tudo isso, como cultura, tecnologia e os processos que garantem toda a pirâmide acima. Então, sobre estratégia, eu sempre volto nesse anúncio, o seu Modesto Araújo usa muito ele, eu sempre volto para resgatar a essência. Esse anúncio é de 1927. A gente pode ir nos Estados Unidos e ver a Amazon como estratégia de negócio, o A to Z Guarantee, ou seja, eu tenho tudo que você precisa. O Magalu também tem tudo que você precisa. Americanas também tem tudo que você precisa. Então, no varejo, aqui em cima está escrito assim, seção de drogaria, o maior sortimento do estado de Minas. A estratégia de mix é um componente fundamental. Então, mudou? Antigamente, foi soda cáustica que seu Modesto, fundador, teve que colocar na empresa para resolver o problema do cliente. Hoje em dia, o que será? Carrinho de bebê, porque a gente é o maior vendedor de fralda de Minas Gerais? Babá eletrônica? Ou, quem sabe, o serviço de uma cuidadora do final de semana, uma babá para cuidar do seu bebê? Por que não? Você não tem esse cliente dentro de casa? E está aqui, cara, em 1927, o maior sortimento. Eu resolvo o seu problema, não você precisar. Seu Modesto tinha uma loja do outro lado aqui da nossa praça da rodoviária, com 200 metros quadrados, ele ia adorar ter um cadastro digital com 2 milhões de produtos, porque é disso, essa escala que nós podemos chegar. Mas a estratégia mudou? Não mudou o meio, mudou a forma. A visão de atender o cliente mudou? Não mudou. Então, impressionante. Então, o Alibaba também entra lá, toda a comunicação é com base no mix. Então, primeira estratégia, eu tenho o que você precisa. Simples assim. Simples assim. Como é que na loja eu tenho o que você precisa? Você todo dia vai comprar seu medicamento. Então, tem que ter um medicamento. Poucas vezes você precisa de comprar uma cadeira de roda elétrica. Então, cadeira de roda elétrica você não precisa ter em todas as lojas, você pode ter
num operador logístico, no seu centro de distribuição, entregar na sua casa ou na própria loja. Enfim, então, esse é resolver o problema do cliente, o que você precisa ter. Segunda grande estratégia, aonde você precisa de entrega, a conveniência. Lá em 1927, seu Modesto falava perfeito serviço de entrega em domicílios e automóveis, a domicílio em automóveis. É o drone hoje. Onde você está, eu estou. Essa é a promessa. Inclusive, uma atualização da promessa, Araújo nos últimos anos, sempre estava no caminho da sua casa. Né? Esse foi o desafio inicial. Com isso, nós ocupamos bairros para estar perto do cliente, ocupamos cidades, e agora não é no caminho, é onde você está. Para chegar onde você está, se vai ser de bicicleta elétrica, tuk-tuk, drone, o importante é que eu preciso chegar com o que você precisa onde você está. Então, é o segundo pilar da estratégia. E a modelagem do negócio tem que refletir isso. Como é que você estrutura a empresa para ter um mix agora que atende o cliente em tudo e para chegar aonde ele quer. Então, esses são dois grandes pilares. O terceiro pilar também está aqui no anúncio. O anúncio falava, Paulo Sérgio, consulta médica a todas as horas. E de manhã ainda era grátis a consulta médica. Devia ter menos movimento, era uma forma ali de atrair o cliente. Todas as grandes redes mundiais estão em busca de atender a jornada de saúde do cliente como um todo. Por quê? Ter tudo e estar onde o cliente precisa é uma promessa que cabe a Araújo, mas pode caber a Magalu também ou outro concorrente. Agora, completar a sua jornada de saúde é o nosso core, é o que nos diferencia. Araújo hoje é a maior empresa em testes de Covid em Minas Gerais. Olha os números, né? Por quê? Não só vender o medicamento, mas toda a jornada, a detecção, o acompanhamento junto com o farmacêutico, o medicamento, a saludabilidade. Então, toda essa jornada de saúde é o terceiro pilar estratégico, pilar que essa semana a CVS está lançando um programa de suporte mental aos consumidores americanos, porque está tendo muito caso de doença psíquica e isso está na plataforma de negócio dela. Então, esses três pilares é que desenha todo o resto. Né? Esses três pilares vão impactar na loja. A loja nossa tinha um movimento de vacina, um movimento de teste. Esse movimento foi multiplicado por dezenas. A loja vai ser e já é um hub de saúde. Então, o que o cliente precisa, aonde o cliente precisa e completar a jornada de saúde. Esses são os três elementos da estratégia. Essa estratégia precisa refletir na estrutura e nas formas de trabalho. E aí, você falou primeiro o que o cliente precisa, aonde o cliente precisa, correto? Correto. E agora é a terceira etapa. E a terceira etapa é completar a jornada de saúde como um todo. Como uma drugstore, o que nos diferencia é eu te atender na sua jornada de saúde, desde a prevenção até um pós-internação ou a manutenção de uma saludabilidade. Por exemplo, a gente tem um programa na Araújo de perda de peso, que você pode fazer com os farmacêuticos, no serviço farmacêutico. Isso é para você não ficar doente. E a gente tem uma parceria com a Unimed BH. Enfim, toda essa jornada de saúde, se você precisa de um medicamento raro, nós temos um medicamento raro. Então, toda a jornada de saúde sendo ocupada. Ok? Ok. Bom, passando a estratégia, tem a jornada, você tem que pensar em mais duas coisas, na estrutura e nas formas de trabalho. Por que isso é importante, Gustavo? Eu vou trazer o exemplo do Spotify. Normalmente, a empresa está organizada no financeiro, no jurídico,
no RH. Cara, o cliente não compra nada disso seu. Aí o Spotify trouxe um conceito novo de tribo, de capítulo, de squad, que é muito falado hoje em dia, mas o squad é um time capaz de resolver aquele problema. E um problema não é resolvido só do ponto de vista de marketing, ou de financeiro, ou de negócio, ou de administrativo. Normalmente, um problema resolve várias dessas habilidades do time. Então, a provocação é porque você não organiza a sua empresa pelo... O que é a primeira coisa que a pessoa faz no Spotify? Ele faz uma busca. Ótimo. Então, nós vamos ter um time de busca. Nós vamos ter uma equipe que trata a busca, porque na jornada do cliente isso é o primeiro passo. E aí você para de ter times como função e como meio, mas uma estrutura que é orientada para o cliente. Uma estrutura que responde à necessidade do cliente. Então, se você não organizar a estrutura da empresa para o que o cliente, para a jornada, pelo que há de valor para o cliente, você vai estar gerindo para você e não para ele. Segundo conceito importante, sobre formas de trabalho. Você vai precisar de novas metodologias, porque agora a resposta e os concorrentes não é mais em... Antigamente, no meu curso de administração, a gente tinha planejamento estratégico de 5 anos, cara. Nós vamos dar a resposta amanhã. Resposta daqui a 15 dias. Temos que ter uma visão de longo prazo? Tem, mas como é que a gente organiza metodologicamente para poder ter respostas rápidas? Então, muda a forma de trabalho, muda os papéis, muda a formação das equipes. E as equipes, no conceito da Amazon, tem que ter sempre o tamanho que 2 pizzas é o suficiente para alimentá-los. Porque não adianta ter equipe grande, porque isso vai causar burocracia para o time. Então, a estratégia reflete o design organizacional, que reflete as formas de trabalho. Ok? Sobre o que é habilitador para esse novo formato de negócio, de empresa. A cultura da companhia, sem dúvida, é um dos elementos mais importantes. Você hoje precisa ter uma cultura forte para atrair, uma cultura que inspira e uma cultura que te faça, por exemplo, no caso da Araújo, se mexer. É da cultura. Lá em 1927, a gente estava inovando. Em 1909, São Madés pôs uma campainha na porta da loja para o cliente acordar ele à noite, porque eu tinha que atender a hora que você precisa, não a hora que eu estou acordado. É uma inversão da ótica. O primeiro elemento é cultura. O segundo elemento é tecnologia. E aqui o assunto começa a ficar sério, porque nós estamos organizando a empresa da estratégia, a estrutura, a forma que os times trabalham, indicadores e a tecnologia. E a tecnologia não é só uma questão de querer fazer, é uma questão de organização, porque como é a TI das empresas hoje? Primeiro que é a TI, né? Ninguém quer saber da TI. TI é o patinho feio lá. O pessoal só chama quando tem problema do PowerPoint. Só que esses caras viraram um meio para fazer o negócio acontecer. O coração do negócio. Eles não são um fim, mas são um meio. Hoje você não faz nada no digital da Araújo se você não tiver uma programação avançada para rodar uma consulta, porque você está rodando um banco de dados que tem milhões de linhas de informação. E a TI, como a TI hoje normalmente funciona? Ela tem os débitos técnicos dela, que ela tem historicamente não consegue resolver. Ela tem uma parte de transformação acontecendo desconectada ao que a gente chama de legado, e você tem uma visão fragmentada, porque a tecnologia foi evoluindo e você foi construindo partes dela. Então, você tem um desafio de como você organiza esse time que não é mais só de tecnologia, é um time só, e organiza estruturalmente para conseguir responder ao avião que já está voando e aos novos desafios que tem que entrar. Então, esse aqui é um dos maiores desafios hoje, e aí entra as possibilidades de computação em nuvem e tudo mais que, se você não organizar, você não vai andar na rapidez. Você pode montar os times, mas eles não conseguem implementar, porque quando nós começamos o digital na Araújo,
a gente soltava uma versão do aplicativo por mês. Isso tem 2 anos, 1 ano e meio. Hoje tem semana que solta 4 por semana. Então, o ritmo que era mensal virou quase que diário. A Amazon publica a cada segundo, em real time. Ela não sobe versão, ela está publicando. Mas você precisa preparar a sua tecnologia para isso. Eu ia te fazer essa intervenção aí sobre o que você estava falando, aproveitando o que você acaba de falar. E aí, eu fiquei pensando aqui. E aí eu não estou perguntando para qualquer parte, eu estou perguntando para uma parte que está vivendo isso nas últimas 2 décadas. E também não estou perguntando isso para qualquer pessoa, estou perguntando isso para uma pessoa que foi se desenvolvendo tecnologicamente nesse tempo também. Como é que você vai, então, e aí eu também não estou falando de 2 pessoas, de 3, como é que você vai irradiando essas inovações que antes aconteciam de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, e agora está acontecendo semana a semana. Toda semana, todo mês, você está tendo uma novidade tecnológica. Como é que você está esparramando isso para os colaboradores e está criando funcionamento entre as equipes de maneira geral? Só fazendo esse adendo aí do que você acaba de falar. Vou dividir a resposta em 2. Primeiro, uma parte de tecnologia, que você precisa se preparar. Então, por exemplo, você precisa fazer teste automatizado, porque do modelo tradicional, um time produzia, outro time ficava uma semana, 15 dias testando e apontando os erros que tinham naquela solução. Hoje, o time que testa é o mesmo time que faz. Isso era assim. Então, o time que testa é o time que faz. Antigamente, o time que fazia, o outro testava e o outro dava manutenção. Ou seja, eu criava a bomba, você aprovava a bomba e o outro cuidava da bomba. Hoje, não. O time que cria é o time que testa, é o time que mantém. Então, mas para isso, você precisa ter teste automatizado. Para isso, você precisa ter ambiente preparado para publicar a versão. Para isso, você tem que ter toda uma esteira de produção feita para isso funcionar. Então, você tem uma parte técnica que precisa ser construída, desenvolvida para funcionar. A segunda parte é das lideranças e da condução. Então, hoje, um produto se nascer, se ele não foi construído junto das demais áreas, lá no início, na prototipação, na ideação dele, Gustavo, muito capaz da gente não ter sucesso nele, porque esse sentimento de pertença, a comunicação e, principalmente, muito do que a gente cria, por exemplo, para as lojas usarem. Quem melhor do que a pessoa que está lá na loja usando ou que vai usar para definir o que aquele produto tem que ter? Então, não adianta eu criar para você usar, nós temos que criar junto. Então, essa segunda dica nasce desde o processo de concepção. Nasce e vocês trazem esses colaboradores para esta criação? Tudo começa primeiro do objetivo, né? Então, nós temos a estratégia. A estratégia vira número, tem indicador, e os números estão amarrados nas áreas envolvidas. Então, por exemplo, a gente tem o objetivo de terminar o ano em todas as cidades que a gente tem, a gente entregar no mesmo dia. Então, hoje é uma realidade. A gente tem a visão do drone, mas tem cidade que eu não entrego do outro lado da rua. Então, a gente tem que saber fazer bem o básico e saber construir o caminho, né? Não adianta eu entregar de drone para o Paulo César, sendo que o cliente em Viçosa, do outro lado da rua, está precisando de uma fralda e não consegue sair de casa, eu não consigo. Então, isso começa desde a meta alinhada com a loja, que você vai ter uma entrega lá, a concepção que é feita a 4 mãos. Então, os produtos são desenhados e o nascimento dele é gerido com esse time que participa, todo mundo. Até a pessoa do treinamento que depois vai fazer isso para rolar, ela está desde o início ali participando. Então, cada vez mais, isso é um processo, funciona perfeito, ainda não, mas a visão é essa, tem que estar todo mundo
ideia a ele, construir e lançar o MVP e ir melhorando, porque a partir do momento que nasce, isso é outro aprendizado. Antigamente, a gente fazia uma aplicação para ficar pronta, nascer. Hoje em dia, ela está no dia 1, amanhã ela vai evoluir, depois da manhã ela vai evoluir, e não tem outra forma de fazer, não há nada mais distante. Então, dividiria essa resposta aí, esses dois conceitos. Ok, pode seguir. Pô, tudo isso... Obrigado. De nada. Tudo isso, o que amarra a estratégia, o design organizacional, o funcionamento dos times e os habilitadores é o foco no cliente. Por quê? Você tem duas formas de gerir sua empresa. Ou você vai gerir top-down, com a estrutura tradicional, um fala, o outro vai executando em cascata. Funciona? Funciona. O problema é, você não tem agilidade. O problema é, você cria para você e não para o cliente. Muita gente funciona assim e maravilhosamente bem, não é uma crítica, mas é uma forma de enxergar. A segunda forma é, em vez de eu mando, você obedece, isso vai cascateando, os times têm o cliente como foco. Eles são medidos pelo cliente, pelos objetivos ligados ao cliente. Então, isso é uma decisão importante. Mais uma vez, essa transformação digital não é um assunto de uma área, é um assunto da empresa. É um assunto corporativo, é um assunto que vai impactar em tudo. Da forma que a gente lidera, a forma que a gente publica uma nova aplicação. É exatamente em tudo. Então, isso aqui é uma reflexão importante. Porque o cliente, Gustavo, ele se adapta mais rápido do que a gente. O cliente, quanto tempo demorou para trocar o táxi pelo Uber? Não gastou um ano, cara. E o Uber não compara, não é só com táxi, compara com tudo. Eu entro lá, não preciso passar o cartão de crédito, eu vejo em quanto tempo vai chegar. Essa régua subiu para todos os negócios. O cliente se adapta muito rápido. É impressionante que em 2019, em janeiro de 2019, o Clique e Retire na Araújo representava 10% das vendas do digital. 18 meses depois, representava 50%. Ele é essa curva laranja, e o interessante o pico dele, por exemplo, foi no Black Friday. Por quê? Porque quem está comprando promoção, ele não está precisando receber em casa. Ele comprou para retirar, depois ele vai lá na loja e busca. Então, o cliente se adaptou a isso muito rápido. E isso hoje é diferencial? Não, já foi. Isso hoje é base. Você ter um clique e retire é básico. Segundo, como é que a gente lida com os dados e com essa visão do cliente para dar respostas, né? Aqui nós temos algumas fases da jornada do cliente, como é que aconteceu da pandemia. Então, lá no início da pandemia, a gente estava na fase do medo, a busca de álcool em gel explodiu. Bum! Depois, nós fomos para a fase de preparação. Lá no meio de março, as pessoas começaram a buscar e comprar papel higiênico para se preparar para ficar em casa. Aí a fase mudou para adaptação, começou a ter uma busca por exercício em casa. E aí a provocação hoje, a maioria das empresas tem muito mais dados do que ela consegue usar. E o que adianta eu saber isso tudo aqui se eu não transformo isso em ação? Então, por exemplo, nós começamos a vender Teraband para a pessoa fazer exercício em casa. O cliente começou a sentir, a procurar itens que a mídia falava, ivermectina, cloroquina, nos adaptamos a ele. O cliente começou a se entreter em casa. Ele procurava coisas como faça você mesmo. Nós começamos a vender, o departamento comercial se ajustou na hora, começou a vender slime, começou a vender brinquedinho em casa para as crianças poderem colorir, fazer. Então, assim, a gente precisa trabalhar dados. Você está olhando o cliente, está olhando o dado. O que é o problema? O problema é que quem enxerga dado normalmente está distante do cliente. Quem está próximo do cliente não enxerga dados.
E aí você não consegue transformar uma coisa em ação para o outro. Mas isso aqui é o que a gente se desafia. Estão fazendo muita coisa em casa? Estão. Então, na hora que você fizer a sua compra, por que você não leva o slime para brincar com a criança? Ou um produto uma ferramenta para fazer em casa. Nós cadastramos produtos desse tipo, enfim, item de escritório. Começou um monte de gente a trabalhar em casa, Araújo precisava ter papel, precisava atender. Recentemente, os supermercados fecharam, nós fomos ouvir o cliente falou assim, eu queria encontrar macarrão, queria encontrar molho de tomate. Cadastramos na mesma semana. No final de semana, nós vendemos mais de 1.000 unidades de pacote de macarrão. Bom, mas é o modelo. Um dia o pacote de macarrão, outro dia a massa de tomate. Quantas oportunidades nascem? Então, o que o cliente está falando é, eu quero resolver a minha conveniência de ter um almoço quebra-galho aqui na Araújo. Bora! Isso é uma categoria gigantesca, né? Quantos negócios hoje, quantos modelos de negócio hoje, do iFood ao Rappi, são baseados nessa alimentação de última hora? Como que a gente traz isso para o nosso negócio? Então, são essas provocações, né? Queria só fazer essa comparação. Para eu terminar aqui, que eu já falei muito para eu ouvir vocês, eu tenho 2 últimos recados. Um, que essa jornada não é o que a gente planeja. A gente planeja aquele caminho lindo, maravilhoso, que nós vamos chegar lá no topo da montanha. Nós vamos chegar no topo da montanha, mas no meio dele tem pedra, no meio dele tem uma ponte quebradiça, no meio dele tem um rio, no meio dele tem chuva. E é a capacidade nossa de vencer esses desafios e continuar evoluindo, de ter disciplina e metodologia para continuar evoluindo, é que vai fazer a diferença, porque você tem que passar pela jornada toda, você não sai daqui e chega lá no topo bonitinho de uma vez só, não. Não tem um helicóptero para te levar, não, você vai ter que suar. Segundo recado é que tem sempre o Araújo perto de vocês, na loja, no app, no site. Nunca se esqueçam disso. Estamos aí para a gente conversar e trocar ideias aí. André, realmente impressionante tudo. Eu fico pensando aqui, tudo que você estava falando aí, óbvio que muitas das coisas eu acompanho, muitas coisas são informações novas, mas o que eu fico realmente impressionado é que essa realidade toda que você está mostrando agora não é de uma empresa recém-nascida, é de uma empresa que já tem mais de um século. Então, esse modelo de adaptação aí que vocês têm internamente, a partir do próprio criador lá atrás, do seu Modesto Carvalho de Araújo, esse que começou lá em 1929, fazendo delivery, fazendo entrega, se preocupando em atender um cliente de maneira destacada, como é o caso de gerar solução de saúde com atendimento médico nas drogarias, isso, obviamente, vem lá de trás. E os 100 anos te posicionam Araújo de uma maneira muito mais diferenciada, bem mais de 100 anos. O que realmente impressiona é essa forma rápida, ágil, que vocês tiveram de se digitalizar de uma maneira, nesse momento, obviamente, inesperada por conta da pandemia. Então, o acelerador teve que ser muito mais rápido e, por sorte, vocês já tinham uma visão da importância da tecnologia e da transformação digital. Vocês não fizeram ações de outro planeta durante a pandemia. Vocês só aceleraram muito do que vocês já estavam fazendo e, obviamente, criaram outras ações também. Eu vou pedir para a Érica, que é gerente de consumidor, de cliente da Vivo, para fazer uma intervenção aí sobre o que ela escutou, até, obviamente, o que a Vivo também está se posicionando nesse momento de transformação digital tão intensa, de mudança de consumo do comportamento do consumidor, né? A mudança do comportamento do consumidor. Então, Érica, seja bem-vinda e comece aí com a sua participação, por favor. Joia. Bom dia, Gustavo, Paulo, André, todos que estão aqui conosco nessa live. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, oportunidade única aí de escutar o André falando.
E enquanto você falava, André, eu fui lembrando, eu não sou de 1929, mas eu era pequenininha, eu lembro de uma propaganda da Araújo que era assim: compre certo, compre bem, compre em quem tem. E, ó, tem tempo isso aí, né? E é uma coisa que, se a gente for olhar, serve para hoje. É um pouco do que você está falando, né? É algo que Araújo traz ao longo de todo esse tempo, né? E aí a gente vê, né, uma empresa que foi desenvolvendo, sempre focada no cliente, pensando no cliente, como você está falando aí, e eu vejo isso uma sinergia muito grande aqui com a Vivo, né? A Vivo também é uma grande empresa aqui em Minas, a gente cobre quase todos os municípios, né? Estamos em 847 municípios de Minas, são 10 milhões de clientes, né, aqui na regional, em Minas Gerais, e a gente está chegando com fibra, já temos 41 cidades em Minas Gerais com fibra, estamos lançando recentemente aí Vespasiano, João Malevade, Itajubá, Patrocínio. Então, a cada mês a gente tem novas cidades onde a gente está chegando com fibra, porque a gente acredita que isso vai fazer cada vez mais acelerar a digitalização da nossa população, da nossa comunidade, algo que vai trazer um diferencial para todos, né? A digitalização na Vivo, como você veio colocando aí, não é uma coisa nova, né? Já tem um tempo que a gente vem fazendo um plano de da transformação digital, e em 2019 a Vivo definiu um propósito bem alinhado, que é digitalizar para aproximar, né? Assim, que a gente tem, através da digitalização, a gente poder chegar mais próximo do cliente, das necessidades do cliente, aproximar os clientes uns dos outros, ter aquela conexão. E aí, bom, a gente sempre acreditou em 4 pilares para esse propósito, né? Que é o Tem Tudo na Vivo, que você pode encontrar tudo que é ligado ao nosso negócio, seja serviço, seja produto, casa conectada, uma parceria com um provedor de conteúdo diferente. Você pode chegar num ponto de atendimento da Vivo, e você vai ter um hub de atendimentos, de serviços conectados, que vão te conectar aí cada vez mais. Também a gente tem uma plataforma Tem Vivo para Tudo, né? Que, assim, a gente quer expandir essa conexão para a gente poder levar Vivo para todos e ter sempre uma solução para o cliente que atenda a necessidade dele naquele momento, seja com uma banda larga, seja com um 4G, com uma TV, com um serviço diferenciado relacionado à nossa tecnologia. E sempre pensando aí, né, na melhor experiência para o cliente, né, pensando em atender o cliente de forma confiável, fácil e encantadora, um dos princípios aí que a gente escuta muito, né, na Disney, né, a questão do encantamento do cliente. A gente realmente entende que o cliente tem que ter a melhor experiência, e também temos uma preocupação grande aí com a sustentabilidade. A gente desenvolve ações, práticas, iniciativas que promovem o bem-estar da sociedade, da comunidade. E aí, com tudo isso, a gente está sempre pensando no cliente. Eu acho que está bem em linha com o que você apresentou aí, o cliente como centro do negócio, centro da definição das nossas estratégias. E a gente tem, né, a gente vem desenvolvendo já há algum tempo o aplicativo da Vivo, que é o Meu Vivo, que ele está se tornando, a cada momento, um facilitador, ele é um hub de contato do cliente, né? Assim como você comentou aí do app da Araújo, são diversas releases que são soltadas por semana, né? A gente está sempre fazendo uma melhoria, sempre desenvolvendo uma nova interface, uma nova funcionalidade, e hoje o cliente, através do Meu Vivo, ele já consegue ter acesso à conta telefônica, ele consegue consultar o consumo dele de internet, aí a gente tem o serviço de compartilhamento de internet, ele pode solicitar um suporte técnico sem precisar ligar para ninguém, ali dentro do aplicativo mesmo, pode agendar um atendimento presencial numa loja de sua conveniência, no horário que ele entenda que é o horário melhor para ele, né? A loja mais próxima, ou até a loja, ele vai viajar, ele quer agendar um atendimento em outra cidade, ele vai procurar essa loja lá dentro, vai encontrar. Temos o nosso programa de relacionamento. Então, assim, esse Meu Vivo, ele hoje é
o hub de atendimento, que a gente entende, né? Ele vai reunir ali dentro uma experiência para o cliente que ele vai poder escolher onde ele quer ser atendido, sem precisar de uma intervenção. Mas, por outro lado, uma intervenção pessoal. Mas, por outro lado, a gente não deixa de ter os nossos atendimentos personalizados, as nossas lojas estão cada vez mais preocupadas, mais direcionadas para esse atendimento com encantamento do cliente, né? Então, a gente tem essa preocupação do cliente que entrar na nossa loja, ser atendido como um todo, que ele possa sair de lá com um serviço completo, com o melhor atendimento, então, uma solução que ele possa estar precisando de algum serviço para casa, conectada, serviço de monitoramento de saúde, então, a gente também tenta diversificar o leque de serviços que a gente tem aqui, e, bom, como você mostrou, isso tudo já existia, mas ele acabou sendo agilizado aí pelo esse momento da pandemia, né? A necessidade dos clientes, muita gente que não tinha essa facilidade de interação com o mundo digital acabou se desenvolvendo, e hoje a gente consegue mesclar tanto o atendimento presencial quanto o atendimento via o Meu Vivo ou via o WhatsApp. O Pickup Store também foi um momento que a gente desenvolveu bastante, né? O cliente faz um contato via WhatsApp, quer comprar um produto, passa na nossa loja e pega esse produto. A gente não tinha esse serviço antes, então foi uma coisa que acelerou. O próprio delivery, né? Falando em Araújo, eu me lembro também do Fusquinha amarelo, com um homem desenhadinho do lado, assim, correndo para poder fazer as entregas, né? Que é uma coisa antiga. Pois é, o delivery também é algo que a gente também já implementou na Vivo, e assim, a procura de que o cliente vai ser atendido no Meu Vivo, numa loja exclusiva, numa loja multimarca, ele sempre tem que procurar ter o melhor atendimento. Isso é uma preocupação que a gente tem aqui com o cliente, né? E um outro ponto também de digitalização, Gustavo, que a gente tem buscado aqui, é a Aura, né? Que ela não é uma atendente virtual pura e simplesmente. Ela tem por trás todo um desenvolvimento, um complexo, um sistema de inteligência artificial que aprende com o cliente, constrói as interações também direcionadas ao interesse do cliente e passa a oferecer para o cliente produtos, serviços, até sugestões de alteração de planos, etc., que são de interesse do cliente, que vão ser aderentes ao consumo dele, né? Então, assim, já um movimento também de uma inteligência artificial, chegando a conhecer um pouco mais o cliente e também oferecendo mais serviço aí para ele. Também é um complexo sistema que está em constante desenvolvimento, em aprimoração, assim, a cada momento, né? E a gente tem, inclusive a Aura, a gente participou, a Vivo, né, com a Aura, entrou também nesse movimento aí de todos contra o assédio, inclusive na inteligência artificial, nas atendentes virtuais, né, que foi uma questão que ela ficou tão pessoal, tão personalizada, que acaba que confunde um pouco aí, e acaba tendo até um tratamento diferente mesmo junto ao cliente, cria uma relação realmente aí com o cliente. Então, assim, são vários movimentos, eu vejo a Vivo bem em linha, bem dentro disso tudo que o André está trazendo aqui na Araújo. É um mercado muito dinâmico, realmente a digitalização veio para ficar, e a gente tem como negócio, como empresa, como companhia, a gente vai conviver cada vez mais com esses dois cenários, o presencial e o virtual. Nós vamos ter que achar soluções que conectem o cliente, que tragam o cliente para que ele tenha o melhor atendimento, seja em qual canal que ele esteja sendo atendido. Então, eu acho que, assim, eu vi muita sinergia do que o André estava contando, estava apresentando aí, em relação ao que a gente vê lá na Vivo, que a gente trabalha. Bem sinérgico mesmo, bem atual, né, com a realidade que a gente está. Então, soubemos aproveitar isso aí, muito bem. Está claro, Érica, não tem a menor dúvida que a Vivo é uma das inspirações aí de transformação tecnológica de serviços, de prestação de serviços,
O Paulo César quer fazer uma colocação, eu já vou passar para ele aqui, nós temos mais 30 minutos pela frente, eu tenho algumas perguntas para o André, para que a gente conclua esse nosso evento. Pessoal, por favor. André, tudo bem, né, André? Eu queria fazer uma observação, e acho que há uns 6 meses atrás, eu estive com você, junto com o Paulo Célio da Hipergráfica, e naquele dia você me pediu algumas críticas, eu fiz ao Drogatel, que eu sou usuário. Eu queria te dizer que depois daquele dia, um mês depois, o serviço mudou completamente. Hoje eu ligo para o Drogatel, 1 hora depois, no máximo, o que eu pedi está comigo, o que não acontecia. Então, você deu um chega para lá que funcionou. Parabéns à sua equipe, eu gostei de ver. Na verdade, o Paulo César está falando uma situação específica que eu também enxergo na Araújo, aí, e isso realmente mudou. Mudou ao longo desses últimos tempos aí. A Drogatel tinha uma cultura de falar que só entregava em 3 horas, a partir de 3 horas, alguma coisa desse tipo. E, nestes últimos tempos, essas 3 horas viraram menos de 60 minutos, ou algo similar. Então, realmente, deve ter sido um aperfeiçoamento ou uma própria evolução na logística da Drogatel. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu queria aproveitar, a Érica citou aí uma série de coisas de produtos, de serviços, de possibilidades que o cliente tem para poder acessar, para poder se conectar. Eu faço um acréscimo para escutar de você o seguinte: nessas evoluções aí diárias que vocês precisam ter, especificamente ao longo de 2020 para agora, no momento que a gente está, quais foram as principais, vamos falar, as principais ferramentas e as principais mudanças aí que tiveram no meio de consumo e de comunicação da Araújo com o cliente? Quais foram essas principais transformações? Você já citou de pegar, o Pega e Leve. Ele aumentou de 10% para 40%, 50% a utilização. Além disso, como é que foi, por exemplo, esse refinamento contínuo, por exemplo, do aplicativo da Araújo? Como é que vocês estão, então, utilizando a tecnologia nessas formas e equipamentos de atendimento ao cliente? Primeiro, eu vou comentar o caso do Paulo César. Da Drogatel. Do Drogatel. O Paulo falou, poxa, eu compro toda semana, compra muito, sou um cliente importante. Ligo lá, ele normalmente estava ligando, ninguém atendia ele me ligava, eu ligava para uma dessas para ligar para ele, estava desse jeito. E aí, a primeira reflexão, né? A gente tem que administrar recursos escassos, né? Não é uma questão só de põe mais gente. Seria fácil pôr mais gente, mas pôr mais gente não cabe mais gente, a linha não fecha, mas eu preciso atender melhor o cliente. E aí, essa provocação, nós falamos, bom, a gente tem recebido muita ligação sobre informação e, às vezes, a gente está tirando, a gente está deixando de atender o cliente que está precisando de medicamento para dar uma informação de um telefone de loja que tem no site. Então, nós implementamos uma lógica que aquele cliente que comprou, que está com... Aí entra a tecnologia, né? Não dá para fazer só do jeito que estava. Aquele cliente que comprou e está esperando, ou aquele cliente frequente, ele tem prioridade na fila. Aquele cliente que quer informação, nós mandamos ele para o site ou mandamos ele para outro canal, porque às vezes ele vai, inclusive, ele vai achar mais fácil nesse outro canal porque eu tenho gente procurando para ele. E isso vai continuar evoluindo. Primeiro, resolver uma primeira parte da jornada, que é o atendimento. O segundo, o modelo logístico. O modelo logístico nosso é, sem sombra de dúvida, o maior desafio que a gente tem, porque quando eu falo lá e chegar onde você está com o que você precisa, é uma promessa grande, né? É grande.
e às vezes tem produto de geladeira, às vezes tem produto volumoso, enfim. Nós implementamos várias mudanças, primeiro para garantir que tinha o estoque, né? Porque não adianta, eu entregava em 4 horas porque vendia o que não tinha, ou vendia o que não tinha tudo naquele lugar que ia sair para ele. Segundo, mais uma vez, a tecnologia. Antigamente caía um papelzinho na loja que a pessoa ia separar. Hoje todo o processo já está no app. Em 15, nós saímos de 35 minutos para separar um pedido para menos de 12. E você vai descobrindo que 5 minutos você gastava na aprovação de pagamento, e você pode fazer isso em 15 segundos. Então, é esse tipo de desafio que a gente é confrontado, porque não é reduzir de 5 para 4. Gustavo, a RAP entrega em 25 minutos. Então, antigamente, um concorrente nosso gastava 4 dias para entregar, a régua agora foi para 35 minutos. Então, nós ainda estamos ineficientes, nós temos muito para melhorar, mas saímos de 3 horas para 1 hora, ótimo. Agora nós vamos para 30 minutos e em Nova York tem empresa prometendo que você não vai ter mais geladeira em casa, que eu te entrego em 5 minutos que você precisar. É esse tipo de promessa e é esse tipo de concorrente que nós vamos ter. Não precisa ir em Nova York, não. A RAP tem um projeto experimental em São Paulo disso. Você não precisa ter geladeira, não. Eu te entrego em 5 minutos. Para que você vai ter? No fridge, no more. Né? Essa que é o apelo. Enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre a grande transformação, eu acho que isso aí cabe até uma reflexão. O grande desafio desse movimento que nós estamos agora é que não existe a grande transformação, existe centenas delas acontecendo. Desde a cadeia de logística, como nós citamos aqui, ao atendimento, seja ele a interação do app ou do canal do telefone. E saber priorizar e gerir para ter foco, eu acho que esse é o maior desafio. E, para isso, o grande desafio é como é que você transforma o time e as equipes, porque é o que o Paulo falou aí, parabéns ao time. Não foi o André que deu essa ideia e mudou. O André vai ter uma ideia por ano, se ele tiver. Então, o papel do André é que os times consigam dar essas respostas e que a gente tire os impedimentos para funcionar. Então, esse Gustavo, hoje é o maior desafio, é fazer os times funcionarem, porque está complexo o número de frentes para administrar. Hoje, no digital da Araújo, a gente acompanha 240 indicadores. São 240 indicadores. Você imagina uma gestão disso? Então, como que a gente cria um modelo de uma forma que os times conseguem dar respostas? Esse é hoje o nosso grande desafio, e entregar resultado, porque não é um assunto só não basta só atender rápido. Tem que atender rápido, tem que atender com qualidade, tem que arrumar o que você precisa e precisa dar resultado, porque a empresa vive do resultado. As vagas que nós vamos gerar, os empregos, as oportunidades. Araújo, esse ano, a gente tem um programa de distribuição de resultado anualmente. Esse ano, 75% da empresa recebeu o bônus do ano passado. Olha que alegria isso, turma. Num momento assim de crise, um momento difícil para todo mundo, a empresa conseguiu atender o cliente, conseguiu gerar resultado para distribuir com a equipe. Então, isso se faz com muito trabalho, com muita gestão. São muito importantes esses pontos. André, nós estamos passando aí por um momento também específico da Araújo, além de todo esse processo digital que a gente está falando, de atendimento ao cliente, de mudança de comportamento, a Araújo também está passando por exatamente neste momento por um processo de absorver, participar e estar vinculado a novas culturas, a novos tipos de fregueses, clientes. Está passando por isso, porque a gente sabe que em cada canto aí, obviamente, tem particularidades. E Araújo, neste momento agora, está fazendo a sua expansão para atender o Estado inteiro. O que você, então, dentro dessa visão nova,
está enxergando de mais peculiar e de mais motivador para a evolução da Araújo no que diz respeito a atender diversos tipos de clientes, diversas regiões do Estado e, obviamente, no futuro, diversas regiões do Brasil ou do mundo. Mas, especificamente agora, nesse momento de expansão em Minas, o que você está vendo de diferencial que vai reforçar na melhoria da Araújo, na gestão da Araújo, de maneira geral, ao longo do tempo? Eu vou voltar lá na liderança, Gustavo. E aí eu vou contar a história do seu Modesto Araújo. O Modesto atual. Atual, nosso presidente. Há 2 anos atrás, um ano e pouco atrás, abrimos uma loja em Ouro Preto, uma loja maravilhosa. A loja é do lado da universidade. Do lado da universidade tem um monte de jovem morando em República. É uma loja completamente diferente das outras. Ele precisa de cabide, porque ele vem de casa, traz as roupas e não tem cabide. Ele toma energético, ele precisa de uma alimentação de última hora, ele precisa de folha de papel para fazer o trabalho dele. E seu Modesto ligava de Ouro Preto para todos os setores, gente, como é que o grande desafio nosso é como é que a gente adapta a loja, a empresa, ao nosso cliente. Essa personalização, sem dúvida, é o que nos torna diferente. Se você pegar a Nielsen, que é a empresa que faz a auditagem dos supermercados, em todas as capitais do país, na maioria das cidades do país, o líder é regional. Claro que o líder é regional. Quem o Cassinô lá da França vai entender melhor Santa Luzia, aqui em Belo Horizonte? Não vai. Então, você pode ter o tamanho que você quiser. A questão não é de tamanho, a questão é de conhecimento do cliente e a capacidade de adaptar. Então, assim, com certeza, esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Em cada lugar que a gente vai, como é que a gente adapta. Lá em Viçosa, a gente entrega de bicicleta. Não é de automóveis, não é de drone. É de bicicleta. Lá tem uma cooperativa, o modelo da cidade é assim. Então, a capacidade é um jargão velho, mas é pensar global, mas agir local. Realmente, nós precisamos espelhar no Walgreens, na CVS, na Amazon, mas eu tenho que atender nosso cliente de Bom Despacho, que é a última cidade que nós entramos. E nós não entramos só para ter quantidade, nós entramos realmente para prestar um serviço diferenciado. Essa é a nossa missão, é encantar o cliente que está lá. E você não encanta o cliente que está lá fazendo o que você faz na loja do Vila da Serra. Os clientes são diferentes, têm necessidades diferentes. Então, é um grande desafio. Existe muita tecnologia para isso, mas a base de tudo aí vai ser como a liderança e as estratégias vão garantir isso. Claro. Em relação ao futuro aí imediato, além das expansões, que a gente já sabe que está em curso, por exemplo, o que é a expectativa da Araújo nos próximos meses de 2021? Por exemplo, a gente finaliza 2021 com quantas cidades de Minas Gerais atendidas pela Araújo? Essa é uma pergunta. E para irmos finalizando, depois de falar sobre isso, o que você entende que vão ser aí os principais motores para transformar ainda mais o nosso varejo, o nosso comércio, a nossa forma de atendimento? E aí, para concluir também, eu cito uma situação que a gente teve aqui alguns dias atrás, para colocá-la como provocação também. Alguns dias atrás, a gente teve a realização do Conexão Empresarial Mercado Imobiliário. E uma das participantes, uma das participações, foi o diretor de tecnologia, de novos negócios do Supernosso. E aí nós falamos sobre 2 modelos novos para o varejo, de maneira geral, que eu vou citá-los. E aí eu vou citar também o que você colocou aí. Você citou a questão do Cassinô
que, pela primeira vez, eles se incorporaram a uma marca regional para poder fazer uma operação local. E aí, no caso, o Supernosso. Como é que você enxerga essa ação? E, em segundo lugar, eu cito um novo modelo que está aí. Eu também acho que ele vai avançar. Eu não sei como é que vai ser a evolução, mas ele é um modelo novo de consumo, que é os microatendimentos de conveniência nos condomínios residenciais ou comerciais. Como é que você enxerga isso também? Então, te coloquei aí um panorama de temas para você ir finalizando esse nosso Gestão em Ação em grande estilo. Bom, a primeira pergunta sobre como a Araújo termina o ano, termina abrindo 50 novas lojas, termina atendendo em todas as cidades, entregando no mesmo dia. Essa semana a gente lançou um novo site para o cliente, a gente tem entregas importantes de ferramentas que vão ajudar o consumidor na loja a poder comprar os produtos que estão no digital ou que às vezes não tem naquela loja. Você tem uma inovação importante por aí. E mais possibilidade de você comprar medicamento controlado, que é uma coisa que você agora pode comprar pelo ambiente digital, manipulados, tem uma série de inovações vindo. Segundo, o movimento do Cassinô e do Supernosso. Eu citei o Cassinô de exemplo, mas ele nem se fosse ensaiado, né? É exatamente isso, você pegar uma força global, mas aproveitar o conhecimento regional que só o Supernosso tem, né? Está refletindo a tendência. Quanto aos mini mercados, Gustavo, eu acredito... Nem os mini mercados que eu cito, mas soluções similares. Independente, o que eu acredito é na proximidade. Agora, a proximidade precisa ser ilimitada, porque não adianta eu estar próximo só com aquilo que eu consigo estar próximo de você, eu tenho que estar próximo com o que você precisa. Então, e nisso, a competição vai com a Amazon à padaria do lado, por exemplo. Então, está todo mundo brigando por esse assunto da conveniência, inclusive nós da Araújo, que já estamos nessa trilha há muito tempo. Então, acho que todos têm a chance de aprender muito e crescer. Sem sombra de dúvida, o cliente quer resolver o problema dele da forma mais fácil possível. E isso só vai evoluir. Eu acho que quem vai ganhar é quem tem capacidade operacional com qualidade e baixo custo, porque não adianta ter um modelo lindo que é caro e não tem escalabilidade. Então, a operação é a base, e quem vai ganhar é quem conseguir conjugar bem produto e serviço. A gente ainda está num momento que eu vendo produto, você vende serviço, mas cada vez mais o produto vai vir acompanhado do serviço e vice-versa. E aí, inclusive, que se acaba as competições de preço, né? Porque uma lata de ervilha é uma lata de ervilha, mas uma lata de ervilha temperada pelo chefe, talvez ela vai ter outro valor diferente. Então, antes de você finalizar, só fazer uma referência também ao evento passado, alguns dias atrás, que ele foi interessante. Um dos participantes era o Cristiano Piquet, que é Belo Horizontino, daqui de Minas, mas já mora em Miami há mais de 15, 20 anos, já construiu uma caminhada bonita lá. E aí, na sequência que a gente teve a participação, ele finalizou, e aí eu fiz uma provocação a ele, perguntando o que a gente tinha de diferencial na construção, na capacidade, nos empreendimentos nossos, de maneira geral. E aí eu citei essa questão dos atendimentos aos condomínios, de criar realmente uma história ali de conveniência para empreendimentos comerciais ou residenciais. E aí a resposta dele foi a seguinte:
Gustavo, realmente o brasileiro é demais. O brasileiro tem uma capacidade de criar, de inventar as coisas impressionante. Te falo, eu não vi isso aqui até o presente momento. Eu não vi nenhum condomínio, seja no sul da Flórida, seja em Miami, seja nos Estados Unidos, que tem essa característica de já vir com alguma forma de conveniência para os consumidores. Então, é uma tendência que eu acho que vale a pena ficar atento. A Araújo sempre atenta a tudo que acontece. Certamente um dos caminhos que existem aí pela frente de atendimento ao cliente de maneira geral. Agradecer aqui a Zuleika. A Zuleika é presidente do Sindicato de Escolas Particulares de Belo Horizonte. Parabéns, André e Érica, excelente. Parabéns, caríssimo PC Gustavo. Excelentes temas e palestrantes. André, eu queria, então, que você chegasse nesse nosso encerramento aqui, fazendo uma visão de como que você entende, de maneira sintética, resumindo boa parte do que você já nos deu de visão aí, como é que você entende a atuação, o desenvolvimento, a evolução do atendimento ao consumidor, do atendimento ao cliente, seja no que diz respeito à forma dele se comportar fisicamente, seja dos canais tecnológicos, das portas que se tem de entrada e de saída no consumo de maneira geral, e o que a gente pode esperar de novos produtos, de novas possibilidades de compra a partir da Araújo. Então, sua visão sobre o varejo, sobre o consumo, como é que você enxerga essas pessoas daqui para frente e, obviamente, se existem aí alguns pontos específicos para que a gente saiba e para que a gente possa ter de expectativa em relação a Araújo. Eu acho que o grande desafio, Gustavo, é o cliente resolver o problema dele sem perceber. É acabar com qualquer tipo de fricção. Faltou um produto, isso não pode existir, eu tenho que arrumar e já providenciar onde você quer receber ou retirar. Então, você não tem que ficar falando que não tem. Fila de caixa, para que passar no caixa? Você vai lá na loja da Apple, o dinheiro sai de uma gaveta, o produto sai de um lugar, para que caixa? Então, quanto menos o consumidor perceber, para que cartão de crédito se meus dados estão gravados? Se não tem aqui, tem lá, eu te atendo em qualquer lugar. Essas barreiras, eu não tenho que perceber canal. A gente fala muito em canal, mas que canal é esse, cara? O canal é o cliente. Ele que é o canal. Para o cliente é Araújo. Você está na loja, no telefone, no site, ou dentro da loja, no site, que é tudo uma coisa só. E a gente fica complicando. E não pode complicar. A questão é acabar com essa fricção. A questão é entregar uma experiência só. Então, é tão simples, mas o simples é o que dá maior dificuldade. Porque aí que está o desafio, né? É tornar simples. Você vem aqui todo dia, toda semana, todo mês, né? A loja referência do mundo, você entra e sai sem pagar, né? A Amazon lá você entra com o app, pega o produto na prateleira e sai sem pagar. Ou seja, você está eliminando qualquer tipo de fricção. E é esse, independente do canal, independente de onde estou, dependendo do que eu quero, eu não tenho que passar o problema para o cliente. Nós temos que resolver de forma transparente, clara e que o cliente não perceba. E isso só se faz se você usar de todos os canais, de todas as forças, como uma coisa só. É unir a empresa numa experiência só para o cliente, claro que respeitando a interface que ele está naquele momento em contato. Porque ele hoje está sentado no balcão de medicamento, pesquisando um produto na internet e conversando com o nosso time. E essa experiência, esse para mim é a grande visão, é o grande desafio,
e estar onde ele precisar. Acho que basicamente é isso. A Érica quer fazer uma última pergunta aí, Érica, por favor, só para a gente finalizar. Tá certo, parece até que o André adivinhou. Eu ia justamente perguntar dessa experiência que a gente tem lá com a Amazon, que é aquela loja expressa, que o cliente entra com o aplicativo e ali ele escolhe os produtos e na hora que ele sai da loja, já chega a conta no aplicativo dele, sem ter que passar no caixa, sem ter que passar em um leitor específico de produto. Como que é o plano da Araújo para chegar nesse modelo de loja expressa? Se isso está no plano. Érica, claro que existe um momento de escalabilidade de tecnologia e tudo, mas tudo que faça o cliente ter menos fricção tem que estar no plano, porque outro vai fazer se você não fizer. E a gente é muito resistente à transformação, né? De uma forma geral. Nossas cabeças funcionam para olhar para trás e projetar para frente. Inclusive, nós fomos treinados assim, na escola, na faculdade, onde quer que seja. E não pode ser mais assim, é o contrário. Deu o exemplo do home office, né? Era um tabu. Um tabu. Cara, e aí? Quem que aqui está dando expediente normal no último ano? Pode ter alguns que estão, ok, mas a gente precisa se transformar. E nunca houve um momento tão propício, com tanto acontecimento, para a gente se transformar. Então, toda essa transformação começa por uma mudança de mindset completa. E sem cair no oba-oba, né? Porque também as pessoas confundem mindset, autonomia com descontrole, ou eu faço o que eu quero. Não é nada disso, mas é realmente uma questão de pensar diferente, fazer diferente, medir, evoluir, mudar o tempo todo. E se dar a chance de experimentar. Para finalizar aqui, quantos programadores e desenvolvedores a Araújo tem hoje como contratados? Só terceiro, hoje, nós temos 65. Terceiro. Vagas abertas, nós temos 40. Quantos programadores e desenvolvedores você tinha 10 anos atrás? No Dígito, eu tinha um. Há 2 anos atrás. Hoje tem 100. Há e 2 tem 40 anos atrás. vagas em aberto. Há 2 anos atrás. Claro que tinha as áreas suporte. Então, inclusive, o Anderson está com a gente aqui, é uma pessoa muito importante do nosso time. A transformação está muito rápida. Eu queria agradecer essa 1h30. Ô, Gustavo, Espera aí que o Paulo César quer falar também. Só um comentário sobre essa pergunta. Tá? Eu falo para não olhar para trás, mas eu gosto de história. Assim. Antigamente, o maior headcount nas empresas era o setor de digitação. Era a área que tinha mais gente. Pessoas datilografavam. Nesse momento, o programador é o datilógrafo do século passado. As crianças e a próxima geração que vão vir aí já vão vir programando. Qualquer escola no exterior já tem programação em curso. Eles vão, igual a gente datilografa hoje no computador, e isso já foi uma função, programação vai ser a mesma. Nós só estamos no meio da fase. Então, nós temos que cuidar bem do pessoal de tecnologia, que é eles que estão carregando a gente, mas na próxima geração já vai vir datilografando. Vai lá, Paulo, para terminar. André, volta e meia me perguntam sobre a ampliação da Araújo. A gente sabe que a Araújo está com um projeto em Minas Gerais. Ontem mesmo eu me encontrei com o Braulio Graça, deputado, dizendo que Muriaé já tem 2 Araújos. Muita gente me pergunta quando a Araújo sai de Minas Gerais, entrando em São Paulo, Rio ou Brasília, porque não existe nenhuma drogaria, farmácia como a Araújo. Em nenhum lugar. A Araújo só existe aqui. Tem algum projeto para fora daqui, não?
eu não vou te responder, mas eu já te contei duas coisas. Uma, que a gente tem que estar onde o cliente precisa. Duas, que a empresa, seu Modesto, os acionistas, sempre acreditaram numa expansão com o pé no chão, evolutiva, e os espaços vão acabando em Minas, e no digital em Minas, e a empresa sempre mostrou que não vai parar de forma responsável, evolutiva, e onde o cliente estiver, nós temos que estar lá para encantar ele. Acho que a empresa tem construído bases sólidas para poder continuar acelerando, crescendo, e acho que ela está construindo um futuro maravilhoso pela frente, o qual eu tenho muito orgulho de, entre os 8.000 colaboradores, de fazer parte. Meu caro André, Érica, PCO, queria agradecer muito o seu tempo, André, pela disponibilidade, pelo que você falou aqui conosco hoje, pela apresentação que você fez da Araújo, por cada fala sua aqui que nos enriqueceu, nos acrescentou. Obrigado por dividir e participar conosco aqui hoje. Araújo é uma referência para qualquer cidadão mineiro, para qualquer cidadão brasileiro, para quem já a conhece com muita solidez, para quem não a conhece, certamente passa a ser. Tudo que a Araújo desenvolveu aí nesses últimos anos com muita paixão por parte dos acionistas, por parte de quem a conduz. Vejo isso no olhar, na emoção do próprio Modesto, com que ele fala, com que ele faz as coisas da Araújo, as filhas, os sobrinhos, as pessoas que fazem parte da gestão, como é o seu caso, mostram muito isso de maneira muito visível. E esse amor, essa consideração com o cliente nos faz também aprender muito a relação que a gente tem que ter com os nossos parceiros de maneira geral. Agradeço muito a sua presença, então, até o próximo nosso Gestão em Ação do mês que vem, mas só queria fazer um registro aqui, André. Entre os dias 14 e 18 de junho, a gente vai estar fazendo um evento muito legal, talvez o principal nesse formato que a gente já realizou e talvez o mais importante também, por uma razão muito simples. A gente está falando de maneira 100% dedicada sobre Minas Gerais. Então, nós vamos criar, a partir desse ano, o Fórum de Minas, que tem como objetivo fazer uma exposição, fazer uma provocação em cada uma das áreas, em cada uma das regiões que a gente tem, leste, oeste, norte, sul. Nós vamos ter aí mais de 20, 30 prefeitos participando, dando o seu depoimento, falando o que está se passando, empresários do setor, de diversos setores produtivos, isso entre 14 e 18 de junho. Então, vai ser um evento muito bacana para a gente entender o Estado nesse momento, pós-pandemia, o que a gente tem de expectativa hoje, futura, dentro do Estado de Minas Gerais de maneira geral. Vai ser uma oportunidade bem bacana, que eu já convido a todos, e será uma honra ter a Araújo também contando sobre essas atuações regionais que ela está desenvolvendo em Minas Gerais. Obrigado, Érica, obrigado, André, obrigado, PCO, e até o próximo evento. Muito obrigado a cada um que esteve conosco aqui e que nos prestigiou nessa manhã. Obrigado. A gente tem as repercussões na Viver Brasil, no blog do PCO, nos meios que a gente vai alimentar ainda mais com essa nossa manhã aqui. Obrigado, André. Obrigada a vocês. Grande abraço, turma. Começou o Dia da Liberdade de Imposto na Araújo. Aproveitem, confere lá no site que vocês vão economizar de montão. Beijo para vocês. Obrigado, valeu. Obrigado a todos. Valeu.